Olá, senhoras e senhores. Falamos direto dos estúdios aqui de. Eu tô em Brasília, né, Johnny? Johnny tá em Grahamshire. Como é que chama aí? Grantham, no distrito de Hampshire. Grantham, direto do interior da Inglaterra, para mostrar para a turma aí que a gente não para, né, Johnny? A gente quer falar de pesquisa, quer falar de método, quer falar de pesquisa qualitativa hoje mais um pouquinho. Então, para você que está aqui com a gente gostaria de entregar hoje aqui um conteúdo muito fera sobre as tradições de pesquisa qualitativa, quais são as grandes tradições. Vocês vão ver que eu vou sair da sala aqui um pouquinho, porque o Johnny está conectado na internet do celular lá para a gente garantir essa entrega ultra profunda aqui, né, Johnny? Essa reflexão profunda. Então, eu vou sair da sala aqui para não pesar a internet, mas estou acompanhando aqui nos bastidores e entra aqui se. Vocês sabem que eu sou meio inquieto, né? Mas eu dou um jeito de entrar se. Se eu ficar muito inquieto, eu entro aqui na sala. Mas, João, obrigado mais uma vez aí pela companhia. Eu vou sair da sala aqui e já projeto a tela com o conteúdo. Joia, Boa. Então deixa eu sair da sala aqui beleza. agora. Uhum. Beleza, obrigado, Júlio. Prazer estar aqui com vocês de novo. Desculpa aí, pessoal, por essa situação, mas realmente eu estou bem no interior aqui da Inglaterra, então, para vocês terem ideia, no lugar que eu estou nem tem internet, né? Eu estou roteando aqui do celular para a gente poder fazer essa gravação. Mas que é uma gravação bem importante, acho que complementa bem o que a gente vinha discutindo até aqui. Porque a gente já falou, por um lado, né, nas nossas primeiras gravações aí, nos primeiros episódios, sobre uma visão conceitual daquilo que tem a ver com pesquisa, pesquisa qualitativa, métodos, né? Então, explicando esses conceitos básicos do que é teoria, do que é um conceito, né? Do que significa dizer que uma pesquisa é qualitativa versus quantitativa, etc. E depois a gente viu aí no nosso último episódio sobre, concretamente, né, do ponto de vista mais sociológico, quais são as comunidades, os canais que existem de pessoas interessadas nesses assuntos e como que você pode se vincular em termos, por exemplo, de cursos de verão, de inverno, né, sobre métodos, que é uma tradição principalmente aqui na Europa, mas também divisões acadêmicas de diferentes áreas dentro das ciências sociais como um todo, né? Não só na administração, que trabalha essa questão de métodos. Então, a gente viu, de um lado, né, a abstração, uma abordagem mais conceitual do que a pesquisa qualitativa e seus métodos, e, do outro lado, bem concretamente, quais são os grupos, né, que estão envolvidos com esse tipo de discussão e seus principais materiais. A gente viu também as principais revistas, né, dedicadas a esse tema e alguns dos principais livros. Qual é o assunto hoje diante disso, pessoal? É a gente apresentar esse framework integrador agora, né, tentando identificar dentro desse universo quais seriam aí as grandes tradições de pesquisa qualitativa, né? Apesar de eu também ter colocado ali um pouquinho da quantitativa, mas só em termos mais de comparação, mas quais seriam as grandes tradições, as grandes comunidades que existem com um enfoque específico em algumas formas de fazer pesquisa dentro desse universo qualitativo, né? Então, tendo definido a fronteira do todo, agora é como se a gente estivesse olhando aí os grandes componentes, né, as grandes partes desse movimento de pesquisa teórico-empírica em administração, mas também em ciências sociais como um todo, com ênfase qualitativa. Bom, a gente tem aqui, então, essa tabelinha que eu construí, e começando da direita para a esquerda, né, a gente tem o que seriam aí as grandes tradições já destacadas, né? Então, do ponto de vista quantitativo, a gente tem essa tradição ampla, né, que a gente poderia denominar aí talvez de correlacional comparativa, nem sempre correlacional, né, mas de dependências, por exemplo, probabilísticas comparativa, mas o fato é que é uma abordagem, né, baseada em estatística, algum tipo, né, em geral, de estatística, e comparando casos, e nesse caso, muitos casos, né? Você trabalhando aí com amostras ou até populações inteiras de um N elevado.
para poder fazer várias comparações e tirar resultados aí sobre as relações das variáveis, independentemente de qualquer caso específico. A gente tem ainda nessa abordagem comparativa, mas aí agora já com uma abordagem também qualitativa, os chamados métodos configuracionais comparativos, né, que seriam métodos que também trabalham com comparação de casos, mas não mais adotando, né, uma matemática, por exemplo, linear aditiva, né, uma álgebra linear aditiva, mas trabalhando agora com categorias e combinações dessas categorias, né, que é o que a gente chama aí de configurações. Então, quando você trata um caso como sendo uma característica e outra, e outra, e outra, né? Então, um caso como uma configuração de características, mais do que uma soma de valores ali quantitativos, né? Então, isso seria uma abordagem ainda comparativa, mas com um enfoque categórico e por isso também uma álgebra distinta, né, que seriam as álgebras lattices, ou lattice, que são, por exemplo, álgebras booleanas e fuzzy, né? Então ela ainda parece bastante com a pesquisa quantitativa, mas a abordagem nessa empreitada de comparação dos casos é uma abordagem qualitativa e apesar de não ter um limite técnico, né, para a quantidade de casos, em geral, nesse tipo de pesquisa, a gente está interessado em uma quantidade menor de casos, né? Então que a gente conhece com mais profundidade, porque a gente não quer, em geral, que as conclusões não dependam de nenhum caso em especial, como é o caso da pesquisa ali quantitativa. Pelo contrário, a gente quer fazer comparações, mas de uma tal maneira que a gente cubra todos aqueles casos que a gente conhece com profundidade, né? Na linguagem mais comum, esse aí é o chamado, né? Essa tradição é chamada a tradição do estudo de casos múltiplos ou estudo de casos comparados, né? E é uma abordagem focada em achar uma explicação para um fenômeno, comparando as variações de comportamento em determinadas variáveis, né? Ou fatores entre múltiplos casos. Bom, a gente ainda tem mais uma tradição que é a chamada mecanística histórica, né, ou mecanista histórica, às vezes também chamada de forma mais simples só como pesquisa processual, que diferentemente da tradição anterior, uma abordagem de pesquisa que, ao invés de procurar produzir um discurso teórico a partir da comparação de características de diferentes casos, ela tem como ênfase produzir esse discurso teórico ao olhar um caso distendido no tempo, né? Ou seja, é uma explicação histórica, né? Em que você tenta identificar quais são os mecanismos que movem a história de um determinado caso na direção que foi tomada, né? Seja em tempo real, seja retrospectivamente. Então, essa seria uma outra tradição aí importante, né, a mecanista histórica e a forma de compará-la com o cross-case, muitas vezes na literatura é chamada de within case, né? Então, o estudo de caso único, ou nesse caso aqui, o estudo intracaso, né, em que você favorece a longitudinalidade ao invés da transversalidade. Essas três abordagens iniciais poderiam ser classificadas aí em termos mais filosóficos como sendo abordagens realistas, no sentido de que elas assumem, né, que existe uma realidade out there, que o fenômeno está lá independentemente da sua percepção ou da sua observação, e que, portanto, num certo sentido, a gente busca produzir uma teoria que seja objetiva, né? No sentido de refletir uma teoria da verdade que a gente chama de correspondência, de procurar corresponder aos fatos, de certa forma, independentemente das suas interpretações ou da maneira como eles foram vivenciados, experimentados, né? Ou experienciados, seria a palavra mais correta. Então, filosoficamente, né, essas seriam abordagens realistas que querem, alguns vão dizer ingenuamente, mas
outros vão dizer que não, né? Querem descrever o que é, né, o que está ali e explicar o que está ali para além dos sujeitos. E dentro dela a gente teria duas grandes divisões, né? Uma divisão mais neopositivista, procurando encontrar padrões que tenham a forma de lei, né? Ou similares à forma de lei, assumindo metaforicamente ou analogicamente, né, que alguns comportamentos no mundo social podem ser espelhados com os próprios comportamentos do mundo natural, que é muita abordagem quantitativa, né, enfatizar padrões para além de qualquer unidade de análise específica, e também seria um pouco o que está por trás da abordagem configuracional comparativa ao procurar também esses modelos, embora de variáveis categóricas, né? E, por outro lado, a mecanística histórica seria uma abordagem realista crítica, porque aí já é uma tradição também da filosofia da ciência, que é realista, mas que assume que não essas formas de lei, né, elas não são pertinentes aí ao mundo social, pelo contrário, a gente precisa encontrar os mecanismos que movem a realidade social com atenção às particularidades, né, e aos contextos e à temporalidade, e não buscando necessariamente, em primeiro lugar, um padrão entre múltiplos casos, né, mas sim knowledgeability, né, como eles dizem, assim, essa capacidade de percepção de distinções entre contextos e situações e como que os processos respondem a essas contingências, né? Então essa seria a abordagem aí filosófica mais por trás. Bom, voltemos ali para nossa última coluna. Ô, Johnny, Olhando, eu não aguentei me segurar aqui. manda ver. Deixa eu te perguntar. A gente está discutindo com uma empresa aqui, por exemplo, aí uma dúvida metodológica mesmo. Para a gente criar como se fosse. É porque aí eu vou dar um passo atrás. Essa empresa está sendo muito procurada por ser um case de sucesso em, por exemplo, felicidade dos colaboradores e do público, etc. e tal. Então, entre aspas, isso nos chama a atenção para fazer um estudo de caso e entender se realmente aquele é um caso relevante do ponto de vista de ele é isso tudo mesmo, assim, porque a CEO dessa empresa está sendo procurada para dar palestra em outras empresas para contar assim, o que que você faz para sua empresa sempre estar desse jeito, etc e tal. E aí ela me procurou para a gente, Júlio, me ajuda a fazer essas palestras e tal. Eu falei, opa, antes de fazer essas palestras, a gente precisa dar um passo atrás e entender primeiro, assim, realmente você é um caso relevante, o que você faz tem relevância? E depois a segunda pergunta é, o que que você faz, então? Primeiro, se a gente responder que você é um caso relevante, a segunda pergunta é, vamos entender então o que que você faz que é tão diferente assim que a gente poderia ensinar para outras empresas, bem na lógica do que a gente faz aqui na Tecnid, de transferir conhecimento para a prática e ensinar outras empresas a praticar o que essa empresa faz. Que tipo de abordagem a gente deveria. Porque como é um estudo. Assim, a pergunta, vou ser bem direta. A pergunta é: a gente deveria fazer estudos within case processual nesse tipo de abordagem? Ou seja, estudo de caso único é estudo para pesquisa processual ou não? Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Não, acho que esse seria um caso perfeito para pesquisa processual, né? A pesquisa processual, ela parte do pressuposto que você tem um caso que é único em algum sentido, né, de uniqueness, assim, que ele tem alguma particularidade que se destaca muito em relação aos demais e que, portanto, transformá-lo só numa linha de caso num banco de dados para fazer comparação com outros casos seria perder muito dessa particularidade, dessa peculiaridade do caso, né? E aí ele é chamado às vezes de caso crítico, caso extremo, que eu acho que parece ser o contexto aí dessa empresa, né? Exatamente porque e por causa disso, ele merece então ser desdobrado, assim, abrir essa caixa, né, e ver como que ao longo do tempo aquilo se desdobrou. Em geral, quando você vai fazer esse tipo de pesquisa, uma pessoa como a CEO dessa empresa poderia responder muito em termos de fatores e não tanto em termos de acontecimentos ao longo do tempo, sabe? Mas ela poderia dizer: ah, a gente faz isso, a gente não faz aquilo, a gente faz isso e isso, né? No passado a gente já fez isso e funcionou, mas também, né, que seria um ou também isso aqui também funcionou, agora a gente já reparou que aquilo não funcionou. Esse é um raciocínio que a gente chama de factor analytic, sabe? Que é um raciocínio de análise baseado em fatores. Então, mesmo que você não esteja
formalmente comparando o caso com outros, quando a pessoa responde assim, ela já está respondendo meio que por contraste, sabe? Assim, com contraste com o que seria o senso comum ou com o que as pessoas imaginam que acontece nas empresas, o que que ela destacaria de fatores? Pensa numa mesa de regulagem de som. O que que ela destacaria como sendo os botões ali que ela girou e colocou numa determinado nível para que o resultado sonoro fosse esse, né? Mas muitas vezes um caso específico, são tantas contingências e contextos que o ideal seria olhar assim, mas historicamente, como que foi? Né? Como que isso foi construído ao longo do tempo? Mais do que só ali como um ajuste final, né, na É, mesa de porque, som. Por porque é que que isso, chegou ali? porque senão ia ser uma pesquisa tipo assim, ah, me fala aí o que que você acha que dá certo, o que que você acha que não dá certo. E eu não sei o quão rigoroso isso é também, porque é um julgamento dela ali, né? Então, isso tem muito a ver, se você quiser projetar aí de novo, Chu, tem muito a ver com a outra tradição ali, que é aquela fenomenológica cognitiva. Essa tradição, ela valoriza assim, o que a pessoa que vivenciou um fenômeno expressa como tendo sido significativo para ela enquanto vivência, né, do fenômeno ali, sabe? Só que aí realmente você carrega muito de peso o sujeito, né, a pessoa que passou por aquela experiência. E nesse sentido, por isso que eu coloquei aqui, ó, é uma abordagem mais construtivista do que realista, sabe? Então, assim, você está valorizando mais como que aquela pessoa constrói ou make sense, né? Faz sentido da experiência do que um realismo, talvez, que seria mais o objetivo dessas palestras, de tipo assim, para além da opinião dessa CEO específica, É porque o o que a que gente que quer, porque o que a realmente gente quer é afeta ou não. isso. Porque o que a gente quer é Uhum. isso, é falar pro mercado assim, cara, ó, a gente fez uma pesquisa aqui rigorosa falando o seguinte, ó, entre aspas, o caso provou que isso é relevante e isso não é relevante, sabe? Isso eu queria tirar da pessoa. É, então, exatamente. Eu acho assim, não é que uma pesquisa é melhor do que a outra, né? Mas é porque os objetivos são distintos. Numa delas, o objetivo é saber, assim, para uma pessoa importante como essa, né? Essa CEO de uma empresa importante, como que ela experimenta isso? E talvez uma pessoa num cargo desse, tendo conseguido construir essa história de empresa, realmente talvez a experiência dela seja muito relevante, né? E a gente tem que dar ouvidos e tal. Mas não me parece ser o seu objetivo e aí, realmente, a pesquisa não seria desse tipo, fenomenológico cognitivo, né? Tentando só capturar ali os pensamentos dela, como que ela pensa sobre isso. Mas seria muito mais mecanística histórica, tipo assim, quais foram os mecanismos e, historicamente, como que essa empresa conseguiu, ou às vezes nem conseguiu, na verdade, chegar lá, né? Mas tem várias situações, então imagina, por exemplo, assim, você entrevistar as pessoas que vivenciaram a queda de uma barragem, né? Nesse tipo de pesquisa, faz muito sentido que você não queira desvincular o seu discurso teórico que vai ser produzido da idiosincrasia da percepção de uma pessoa específica. Pelo contrário, você quer deixar aquilo muito vinculado, entendeu? Ou, por exemplo, assim, no passado aí, né, trazendo mais para a área de business mesmo, mas alguém que quisesse entender, assim, como que o Steve Jobs vivenciou a demissão da própria empresa que ele fundou pelo conselho, né? Então aí percebe assim, aí o objeto da pesquisa é a vivência, né? Não tem como dissociar. E aí isso que é a ênfase da pesquisa fenomenológica cognitiva. É o foco ali nos sentimentos e pensamentos de sujeitos específicos, nessa ênfase de que a realidade é socialmente construída. Então, assim, não tem uma realidade out there que você consegue acessar sem ser passando pela maneira como as pessoas que construíram aquela realidade, dado que é uma realidade social, né, e não uma realidade natural, como que as pessoas que construíram aquilo vivenciaram, porque foi a partir dessa vivência que aquela construção foi feita. Então, se você, no limite, né, se você estiver falando sobre essa realidade sem passar pelos sentimentos e pensamentos, talvez você está reificando ou objetificando uma realidade que é subjetiva em última instância ou intersubjetiva. Muito bom, bom que nós Continuamos? já fizemos as amarras aí entre as categorias. Foi, pois é, exatamente. E aí uma que tem relação, mas não é exatamente a mesma coisa, seria essa semiótico discursiva,
E aí já é a tradição, por exemplo, onde entra a análise do discurso, né? Mas não só do discurso, mas também, por exemplo, dos símbolos, né? Do significado, no sentido mais amplo, que pode estar ali no texto, mas já pode estar também sedimentado em artefatos, por exemplo, né? E aí você tem uma tradição mais visual, de pesquisa visual, que eu gosto muito, inclusive. E aqui na Inglaterra eu fiquei hospedado com um professor que é da Royal Society, né, que é como se fosse a nossa Academia Brasileira de Ciências, e ele é antropólogo. Então, assim, na casa dele tem um tanto de objetos, e o ponto dele é esse, assim, para um antropólogo é isso, né? O objeto é onde está sedimentada a cultura, porque aquilo, os valores né, e as formas de enxergar a realidade de uma cultura, elas se manifestam nos artefatos que aquela cultura produz, né? E realmente, tendo tido de novo a oportunidade de visitar muitos museus aqui, a gente vê isso, né? Como que os objetos falam. Então, quando eu falo ali de uma tradição semiótico-discursiva, não é só gravar entrevista, transcrever e fazer a análise da oralidade, né? Das táticas discursivas, por exemplo, mas também como que os discursos estão assentados ou sedimentados nas próprias dinâmicas materiais, assim, né? Nos seus artefatos, nos seus objetos, aí que já é uma lógica mais semiótica, assim, de análise do visual. Bom, mas enfim, aqui a gente tem um foco nas significações e nas comunicações, né? Então, essa que é a ênfase aí dessa tradição. Muitas vezes essa tradição vai fazer uma pergunta, né? Uma entrevista ali, que poderia parecer uma pesquisa cognitiva, né? Você está perguntando para uma pessoa o que ela pensa, por exemplo. Mas qual que é a diferença? É porque para semiótico discursivo, você não trata o que a pessoa diz como sendo necessariamente um reflexo do que ela pensa. Então, discurso e pensamento são tratados como potencialmente polêmicos, né? No sentido assim de estarem numa relação não necessariamente transparente. E a gente sabe muito disso, por exemplo, de políticos, né? O político não fala o que pensa, né? E muitas vezes o que pensa ele não fala. Então, eu falei a mesma coisa, né? O político não fala o que pensa e muitas vezes fala o que não pensa, né? Então, essa é uma E ênfase. assim, e aí, Johnny, assim, porque hoje a gente vê muito isso lá no campo da gestão também, de gestores que praticam aquilo que falam, né? Ou empresas, por exemplo, que definem às vezes uma visão, um propósito e tal. E quando você pega na execução da estratégia, aí falando da sua área aí, esse é o tipo de pesquisa que a gente faria lá para realmente ver se os discursos estão associados com as práticas corporativas? Boa, Júlio, porque aí você já me ajudou a amarrar com a última aqui, que é a sócio-material. A sócio-material tem a ver com as práticas, né? As relações de poder e as posições das pessoas nesse contexto social e como que elas reproduzem ou transformam práticas sociais por esse relacionamento no dia a dia, né? Então, o que você está falando seria uma pesquisa que compararia discurso com práticas sociomateriais, né? Tipo assim, que aí a forma de coleta é principalmente a observação. Você vê o que a pessoa faz, mas aí você pode comparar com o que ela fala, né? Então, realmente, seria uma articulação desses dois. Quando a gente está no semiótico discursiva pura, né, não híbrida, assim, não combinada ali com outra, aí muitas vezes a ênfase é mais nas táticas discursivas que dá para perceber pela maneira como a pessoa fala. Então não é tanto o conteúdo da fala, tanto que a análise de conteúdo é diferente da análise de discurso, né? A análise de conteúdo é você está tentando olhar o conteúdo do que a pessoa está falando para pegar as grandes categorias que estão na cabeça dela, que seria ali uma abordagem cognitiva. Agora, a análise discursiva, você está pegando assim o que a pessoa deixou de falar, sabe? O que, que a pessoa começou a falar, parou e mudou o jeito dela falar, né? Eu estava num contexto aqui, por exemplo, e a pessoa estava sendo apresentada a outra e ela ia perguntar qual é a sua profissão. Mas eu vi que a pessoa ficou sem graça porque ela não queria constranger a outra, dependendo de qual fosse a profissão, né? Não queria constranger a outra a responder de um jeito ou de outro. E aí foi muito interessante, porque a pessoa em inglês, né? Mas é como se fosse em português, a pessoa assim, qual é a sua. Aí você vê que a boca dela fez o P e ela voltou e perguntou: What does your life look like? Né? Então, assim, qual que é a cara da sua vida? Como que sua vida se parece lá no seu país?
Exatamente para não perguntar a profissão, mas perguntar alguma outra coisa. Então, a análise do discurso, isso seria super significativo, entendeu? Você não precisa ficar contando palavras, não é essa a lógica. A lógica é, olha só como que isso foi significativo. Por quê? Porque no contexto de fala que eu estava presenciando ali, essa tática discursiva foi uma tática de evitar um constrangimento, de fazer a pessoa ter que, né, fazer uma política de identidade ali em função da sua profissão e mudar o contexto para a pessoa ficar à vontade de narrar a vida dela, dando o lugar que ela quisesse à identidade profissional dela, entendeu? Então, isso é análise discursiva. Bom, trazendo para o lado de cá, né, a gente tem, então, o construtivismo, que está por trás ali da abordagem fenomenológica cognitiva, como eu já disse, e pode estar por trás também de uma abordagem semiótico-discursiva que não seja com uma ênfase muito crítica, né? Então, às vezes, você está na análise discursiva para ver como que as pessoas usam linguagem para construir a realidade. Então, por exemplo, o pessoal poderia usar aí a análise discursiva do Trump, com o Putin, com Zelensky, o que eles falam e como que eles vão construindo a realidade da guerra e da paz por meio do que eles vão falando em resposta ao que os demais disseram, né? As ameaças que foram feitas, etc. Então, essa seria uma versão mais construtivista. Mas, principalmente a análise do discurso, ela também tem a sua versão mais desconstrucionista, que aí é aquela versão de denúncia, sabe? De mostrar do discurso das pessoas, denunciar a presença, por exemplo, de injustiças, né, de opressões que estão cristalizadas, etc. Então, por exemplo, você tem a análise do discurso mais desconstrutivista, numa perspectiva feminista, por exemplo, né, de denunciar misoginia, enfim, machismos, etc., na forma institucionalizada de se falar numa determinada sociedade, por exemplo, né? E vários outros tipos assim, que seria essa crítica social a partir, tomando a linguagem como um indexador das injustiças que foram naturalizadas numa determinada sociedade, né? Então, essa aí é uma abordagem, de fato, crítica e que pode ser desconstrutivista, né, no sentido assim de só mais denúncia, essa agenda mais, digamos, negativa, ou uma agenda mais positiva, que seria transformacionista, que aí já é de mudar as relações, né, de intervir nas práticas. Então, a pesquisação, por exemplo, está aqui embaixo, né, nesse nível das práticas sociomateriais, você dá uma chacoalhada nas práticas, inclusive querendo intervir para tirar do status quo algumas práticas que se estabeleceram, né, cristalizando ali de novo alguns tipos de relações e posições que prejudicam um determinado contexto. A pesquisação, Johnny, aí é uma dúvida que tem esse caráter de intervenção mesmo, né? Assim, eu lembro até a gente falando que a gente às vezes fazia projeto que ficava meio na dúvida se era projeto de consultoria e tal, porque tinha essa intervenção. Você avaliava o contexto, mas com uma proposta de intervenção, né? É, assim, a marca da pesquisação é essa intervenção, né? Isso que a diferencia de outros tipos de pesquisa, uma intervenção colaborativa, né? Porque também não é uma intervenção experimental, por exemplo. É uma intervenção em que a equipe de pesquisa se une ao sujeito de pesquisa e juntos tratam o problema do mundo real, né? Real world problem, como eles dizem, tratam esse problema como sendo um problema compartilhado, em que aquela pesquisa. Até uma Oi. dúvida, mas uma boa pesquisa, hein, usando pesquisação, por exemplo, seria pegar, sei lá, um modelo teórico que eu gostaria de testar e aí entrar numa organização e falar assim, não, deixa eu aplicar esse modelo aqui para realmente avaliar se você sai do ponto A para o ponto B, usando esse modelo. É, inclusive quando a gente tiver uma conversa aí mais para frente de pesquisação específica, eu vou dar um exemplo de um bom artigo que é exatamente assim. Eles construíram um modelo teórico e foram experimentar uma realidade concreta, né? E aí, assim, intervindo e vendo se aquele modelo realmente representava, né, o que estava por trás ali da experiência, da prática social, e vendo que não, e aí fazendo refinamentos do modelo e tal, né? Então, esse diálogo constante entre teoria e práticas também não tem uma fase de coleta, uma fase de análise, uma fase de resultados, né? É iterativo o tempo inteiro ali, você dialogando, né, a sua teorização em relação ao problema por meio da tentativa de mexer no problema, né, e não só de observá-lo
ou de explicá-lo, né? Mas de intervir. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Então é isso, Júlio. Para concluir, né, as duas colunas aí do canto da esquerda, eu só destaquei que no quantitativo, né, a orientação é para variáveis e no qualitativo inteiro a orientação é para casos, mesmo que você trabalhe às vezes com variáveis e fatores, né, como é o caso ali na configuracional comparativo. E a ênfase no quantitativo está em usar as quantidades mensuráveis de um fenômeno, né, como sendo portadoras do significado naquele fenômeno, enquanto na qualitativa você usar as qualidades, que a gente também poderia chamar de características, aquilo que a gente dá nome, não número, né? Usar nomes e, por conta disso, linguagens, como sendo os portadores principais ali dos sentidos e significados num determinado fenômeno. Né? Então, acho que esse quadro ele dá um resumo, né, necessariamente esquemático, e Oi, acho que eu saí. Não, é isso mesmo, você tá aqui. Eu só dei uma A minha ênfase no voz tá, quadro. tá aí? Não, eu Ah, só então dei uma tá. ênfase no quadro aqui pro pessoal bater um print no quadro. Legal. É. Então, assim, ele é esquemático, né? Não deixa de ser, ou seja, forçosamente aí tem injustiças de classificação, mas eu acho que, assim, com esse disclaimer, eu acho que ele ainda funciona com um bom mapa inicial, pelo menos, para relacionar grandes tradições de pesquisa qualitativa, saber onde está pisando, né? Grandes tradições de pesquisa qualitativa, os paradigmas aí filosóficos que subjazem, né, essas tradições, e aí foco e orientação básica que diferenciam, né, o quant do qual. Muito bom. Quem ficou até aqui é porque gostou, né, Johnny? O pessoal mete um joinha aí pra É, gente, já compartilha com a rede toda, só pra gente saber que você tá gostando do conteúdo e que a gente deve continuar aqui, né, Johnny? Te agradeço mais uma vez pela sim. companhia, mesmo com todas as adversidades, mas a gente fica muito feliz de estar aqui junto. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal.